O meu nome é Ilma Gaspar Cardoso da Silva. O Cardoso da Silva é do meu marido. Meu nome é Ilma Gaspar, na verdade, né? E o que é que tu queres saber mais da minha data de nascimento? 23/2/47. O que foi mais que tu perguntaste? Onde que a senhora nasceu? Nasci em Ibirama. Ibirama. Ibirama, no interior do estado, não é? Mas eu vim morar em Floripa com 8 anos de idade. Por que a senhora veio para cá? Eu vim porque o meu pai, ele era assim, meio itinerante, sabe? Ele dava umas crises de ir embora, de sair, de ir para outra cidade. Então ele acabou... Mas o meu pai nasceu aqui, ele é daqui, de Floripa. E então, ele veio... e depois que nós viemos, né? Ele veio sozinho depois que a gente veio. E a família dele é ali do João Paulo, aliás, do Saco Grande mesmo, Monte Verde. Então, ele foi para lá jovem, casou com a minha mãe e morou lá. Bem, morou até... Eu sou a segunda mais velha. O meu irmão era o mais velho que faleceu, recente. Isso aqui me sufoca um pouco, sabia? Se a senhora quiser tirar, a gente vai ficar aqui para proteger a senhora, mas se a senhora quiser, a gente está distante. A senhora chegou com 8 anos? Eu cheguei com 8 anos, Então nós viemos, na ocasião, eu tinha só mais 2 irmãos. Meu irmão mais velho, que chama João, que recém faleceu. Eu digo recém faleceu em 2017, mas para a gente é recente, né? E depois, outra irmã, que chama Ondina, né? E que hoje ela reside aqui nos ingleses, casada, com filhos, netos, vários netos, uma família grande, né? E depois ele começou, ele trabalhou ali no Saco Grande, com o senhor, na época, com animais, essas coisas, né? Ele tinha gado. E depois ele veio trabalhar na fábrica. Seu pai trabalhou na fábrica? Meu pai, Qual o nome dele? Severino Gaspar. O que ele fazia lá na fábrica? Ele era atendente, porque ele trabalhava como, acho, servente. Eu não sei como é que se denomina, mas ele trabalhava como, ele servia as pessoas da direção, tá? Cafezinho, ele era todo solícito, assim, adorava fazer aquilo, gostava, né? Era bem feliz no trabalho ali, sabe? Ele não chegou a ser operário nas máquinas? Não. Só na parte administrativa, Foi. Ajudando ali, um auxiliar ali, Foi. servindo. Uhum. Ele trabalhou muitos anos lá? O pai, eu não lembro quantos anos ele trabalhou, mas ele trabalhou, olha, eu não lembro mesmo, não sei te dizer quanto tempo ele trabalhou. Mais ou menos assim, uns 5 anos, 10? Eu acho que mais que 5 anos, acho que mais, porque só eu trabalhei 3. A senhora trabalhou depois que ele já estava na feira? Foi ele que arranjou o trabalho para mim, né? Como foi isso? Bom, eu tinha 15 anos, sendo a mais velha de uma família grande, né? Fui convidada a trabalhar lá com ele, né? E aí, bom, aí eu fui, o que eu me lembro, né? Eu lembro que a gente levantava muito cedo, escuro ainda, eu ia a pé com ele, nós morávamos ali na Clemente Rovere. Tu conhece a Clemente Rovere? Meu filho mora ali hoje, né? E a gente ia a pé. Eu acho que todo o período que eu trabalhei lá, eu levantava muito cedo, assim, sempre meio escuro, sabe? Eu acredito que a gente deveria entrar às 7 horas da manhã. Sempre foi uma coisa assim, não foi bom para mim, foi uma experiência muito difícil, eu não gostava. Eu não gostei de trabalhar lá, tanto que eu fui
excluída depois de 3 anos de trabalho. E isso com meu pai trabalhando lá, e eu tinha muito respeito pelo pai. Não só com respeito, como medo também, né? Porque a gente, tu sabes que a nossa geração, né? O pai era duro na queda com a gente, né? Mas mesmo assim, para mim era tão insuportável. Eu não fiz nada de mal, mas provavelmente fiz corpo mole, alguma coisa que eles me colocaram e mandaram embora. Bom, aí nessa ocasião, não sei se tu queres fazer alguma pergunta ou se queres que eu continue, tá? Nesse período que eu trabalhei lá, eu ganhava meio salário mínimo, sendo que a metade eu dava para o meu pai e a outra metade ficava para mim. Com essa outra metade, eu entre os 15 e os 17, tá? Aí, com 15 anos, eu também namorei com o pai do Márcio, com o meu marido, né? Ele era 16 anos mais velho que eu. Então, nessa ocasião, eu comprei todo o meu enxoval, com a metade da metade de um quarto do salário. Comprei todo o meu enxoval, comprei o meu vestido de noiva, né? E foi assim um momento muito feliz, foi do meu casamento. Quando eu saí de casa, quando eu me casei, foi um momento bastante feliz para mim. Porque aí eu comecei também a realizar meus sonhos, as coisas que eu queria fazer da minha vida. Porque eu nunca me conformei de ser uma pessoa assim, de viver aquela vida, sabe? Exatamente. Então a gente, essa coisa de mudar a vida, sabe, era uma constante para mim. Estou acostumada com esses filhos. Então, aí foi quando eu comecei a estudar, né? Aliás, quando o Márcio tinha 5 anos, eu voltei a estudar. Eu tinha o 4º ano primário, o pai não me deixou voltar para a escola, eu queria voltar, ele não me deixou. Eu queria continuar a estudar, né? Ele disse que eu já estava formada, que não precisava. Ele era analfabeto, sabe? Mas era um homem assim com uma... Ele tinha os valores fundamentais muito presentes, sabe? Então isso acho que foi uma coisa muito boa para a nossa família. A família toda foi uma pessoa que representou muito na nossa vida, meu pai. E a senhora conheceu o seu esposo, qual é o nome do seu esposo? Mário Cardoso da Silva. Ele conheceu enquanto era operária da fábrica? Não, eu não trabalhava lá ainda, quando eu comecei a namorar com ele, não. Por daí que eu pude comprar roupa para me encontrar com ele, sabe? Você namorou, daí foi para trabalhar? Isso, aí que eu comecei a comprar umas roupas mais bonitinhas. Me lembro que eu comprei um sapato no Baratilho, estourei meu pé todo de calo. Então, assim, e foi a minha história com meu marido foi muito, muito bacana. Porque quando ele namorou comigo, ele já era formado em economia, era um homem muito culto, muito inteligente, sabe? E tinha uma cabeça incrível para concurso, sabe? Ele era muito, assim, muito inteligente mesmo. E então a gente... Na fábrica, eu estava de quando eu conheci, né, que tu falaste, né? Porque ele morava na mesma rua que eu. Ele morava, eu morava na parte de cima e ele morava na casa de baixo, só que a parte de cima era da classe mais, vamos dizer assim, mais carente, e a de baixo mais abastada, um pouquinho, mas era mais. Então, e ele foi muito, muito legal para mim, muito querido. Meu pai não deixava, assim, não me deixava sozinha com ele. A minha irmã estava sempre junto comigo, né? A gente só aproveitava um pouquinho quando ela dava uma cochilada, então dava uns beijos, né? Aquelas coisas. E ele foi muito legal para mim, muito, porque naquela ocasião ele botava o paletó dele em cima de mim, porque a gente conversava na rua, embaixo de uma marquise, assim, né? Imagina, eu com 15 e ele com 31. Então, era uma... Ele ia pegar a senhora na fábrica? Não. Isso ele não
Fez. Peraí, deixa eu ver. Ele nunca me pegou na fábrica, porque ele também não tinha carro. Naquela época não era assim tão fácil ter carro, né? E não, nunca me pegou. Não me lembro assim dele ter pegado. Eu noivei na fábrica. Na fábrica? Como é que foi isso? Esse noivado foi muito interessante. Ele me deu uma aliança, né, grossa, e uma pulseira de bolas. Aí como que eu com 15 anos, eu era uma criança, gente. Vocês não imaginam o que era. Hoje uma criança de 7, 8 anos é outra história, né? E eu era totalmente inocente. Aí eu fui um dia de pulseira para a fábrica e nem conseguia bordar, porque na verdade o meu trabalho lá era rebordar. Quando aqueles bordados, chamavam, acho que lese, se eu não me engano, lese, né? Passava, tinha as máquinas grandes que bordavam, mas às vezes ficavam as palhinhas. Então tinha um grupo de mulheres que rebordavam, sabe? Consertava aquelas palhinhas que ficavam, e eu fazia isso. E aí fui eu com pulseira e tudo, com aquele negócio assim, né? E depois eu achei uma exorbitância, que parecia tudo tão grande, aí tirei, não botei, nunca mais fui. Mas assim, Mas como é que foi o noivado na fábrica? A senhora falou, foi na fábrica? Não, eu noivei no período que eu estava lá. Estava lá. Que eu já estava lá. E era muito difícil o trabalho lá na fábrica, esse trabalho de correr? Não era difícil, não. Era uma coisa até bem... Eu tinha uma colega que ela fez um trabalho... Tu chegasse a entrevistar a Normélia? Ainda não. Putz, essa é boa. A única que eu me lembro que trabalhou lá. Eu não sei como é que ela está hoje. Mas o Márcio é capaz de localizar por causa do que o Márcio conhece o filho dela. Vou perguntar para ele. Pergunta. Ela se tornou uma bordadeira, eu acho que ela depois, sabe assim, quase uma artista, de tão bem que ela bordava. Quando ela saiu de lá, né? E continuou a bordar muito bem, a trabalhar com isso. E então não era assim ruim. E eu não gostava porque eu acho que quando criança, eu me deprimia um pouco com algumas coisas, sabe? Eu era magrinha. Todos os dias eu comia, eu sentia dor de barriga, tinha problema. Então era assim, foi bem difícil para mim. Eu acho que foi um enfrentamento na época. Sabe como é que é? Tu enfrentar eu não tinha segurança para trabalhar, eu acho, assim, sabe? Para enfrentar pessoas, para enfrentar um grupo de pessoas diferentes, né? Sair da casca porque nós vivíamos num mundinho. Eu não tinha nenhum contato com o meio de comunicação, nós não tínhamos rádio, não tínhamos nada. Então, de repente, eu me via assim, trabalhando lá, e eu acho que isso que me deixava estressada e não gostava, sabe? E a senhora acordava de manhã, ia para a fábrica, tinha horário, né, de entrada da fábrica, isso? Tinha. Como é que era? A gente levava almoço sempre, para comer lá, né? E às vezes alguém ia levar. Então, quando eu não trabalhava, eu fui muitas vezes levar comida para o pai. E nós éramos, como eu digo, em 6, né? Bem, abaixo de mim tem menos 4 anos que eu. Se na época eu tinha 15, ela tinha 11, né? Então, caía mais para nós duas. Então, e a gente não gostava também de fazer isso. Era assim, é que a vida do pobre é muito sacrificante. É tudo muito assim, eu não sei, eu tenho muitas lembranças assim difíceis da minha infância, sabe? E o meu pai era um homem trabalhador, mas ele era meio impulsivo. Ele largava às vezes tudo, estava muito bem trabalhando, trabalhou com animais, com uma época no interior do estado, trabalhou com, nós tínhamos, eu me lembro, os latões de leite, de nata, de fartura, e de repente ele dava uma ziquezira nele, saía, sabe? E ia para outra cidade, e essas coisas, acabou que, por fim, acabou trabalhando numa fábrica, né? A senhora lembra quando a senhora ia levar a comida para ele, assim, deixava na portaria, se entrava, quando era criança, antes de trabalhar lá, né? Eu não lembro se eu deixava, se eu entrava. Eu acredito que eu entrei, porque eu me lembro de entrar. Tem uma moça chamada Zuma, que ela deve, talvez, tu não entrevistasse? A Zuma trabalhava no escritório, trabalhou no escritório. E ela é mais velha, talvez, tu vê, eu vou fazer 75 anos, né? Então, ela era mais velha que eu, deveria ter uns 18, pode ser viva ainda.
É tão interessante porque de vez em quando eu chego, eu penso assim, meu Deus, eu estou com quase 80 anos, porque passa assim, ó. A vida passa muito rápido. Aproveite. E no setor da senhora de rebordagem, né? Como é que era assim? Era uma mesa, cada um tinha sua mesa? O que eu lembro assim, vagamente é como se tivesse, são várias máquinas, né? Assim, uma do ladinho da outra, mais ou menos de uma distância, né? Onde a gente pudesse ficar confortável para poder bordar e ter e uma sala aberta grande. E tinha um chefe na sessão? O chefe da sessão, eu acho que era o Camilo. Camilo? Eu acho que era ele, que a gente tinha medo dele, que se pelava dele. Como é que ele era? Não lembro. Eu acho que ele era alemão. Não sei por que eu acho que ele era alemão. Tinha mais algum outro chefe, alguma supervisora? Tinha uma mulher. Uma mulher. Agora eu não lembro dela, ela era meio gordinha, é isso mesmo, ela era chefe do nosso setor ali. E vagamente eu lembro disso. Ela vinha ver se o trabalho de vocês estava bom? Sim. E tinha sindicato naquela época? A senhora lembra de alguma coisa? Eu acho que não. Tinha alguma festa? Festa tinha, e essa foto que eu tenho é da festa, depois eu vou te mostrar. É de uma festa que nós estávamos. Agora eu só sei que tinha festa, porque eu tenho essas duas fotos, porque eu já não lembrava mais. Eu acho que talvez um período de Natal, algum momento assim, né, de alguma data especial, tinha um comes e bebes lá. E a senhora trabalha de qual horário? Lembra o horário? O horário eu não lembro, mas eu acho que eram 8 horas. Deveria ser, eu entrava de manhã e saía à noite, às 4, se eu não me engano, não me lembro mais. Mas vagamente. As pessoas falam que tinha um apito da fábrica, tinha? Como? Um apito da fábrica? Tinha, acho que tinha, mas eu não lembro mais do apito, não. Não lembro. E tinha algum horário de lazer, assim, horário de descanso, ou só o almoço? Eu acho que depois do almoço a gente tinha um período, sim, de descanso, mas não posso, assim, confirmar. A senhora conhece alguém, assim, que tinha faltado ao trabalho? Me falaram, né, na outra entrevista, a senhora lembrou, assim, às vezes faltava para ir na sessão das moças. Uma coisa assim. Vai ver que eu andei indo na sessão das moças, por isso que eu fui para a rua. Não, eu não faria isso. Não faria porque eu sempre fui muito certinha por causa do meu pai, né? O meu pai ele era muito, até exagerado, sabe? Porque depois às vezes se torna uma coisa meio neurótica, né? A questão com qualquer coisa que esteja relacionada à moral, à ética e à moral, ele era muito duro. Tinha que ser tudo ali, ó. Ele dizia assim, ó, se vocês me chegarem em casa com alguma coisa roubada, ou isso, aquilo, ele ameaçava, assim, sabe? E a gente tinha muito medo, eu tinha muito medo do meu pai. Depois passou. E como ele recebeu a notícia que a senhora foi demitida, é isso? A senhora Fui demitida. Como que ele recebeu essa notícia? Eu não me lembro, eu acho que ele não me disse nada, porque se fosse, eu acho que eu ia ficar mal. E eu não fiquei. Porque também eu ia casar em seguida, né? Eu noivei com 17 anos, ele já estava descansado. Já vou me livrar dessa, você já vai casar. E o seu, na época, namorado, noivo, né? O que ele achava da senhora trabalhar na fábrica? Eu não me lembro, assim, porque ele gostou de mim e eu acho que ele não se importava nada comigo, porque a vida dele, a história dele é completamente diferente da minha. O meu sogro era um homem super inteligente, ele era guarda-livro da Catarinense. Um homem que lia jornais todo dia, me lembro, uma pessoa maravilhosa. E o Francisco Miguel da Silva, o nome dele. É um sogro que eu tenho muito prazer de ter tido, assim. Uma pessoa maravilhosa que passou na minha vida. E o nome da minha sogra era Maria Antônia. Ela já não era tão... não é que ela fosse ruim, mas ela não era do jeito dele. Ela já tinha um outro jeito diferente. Ele era um homem muito especial. E eles tinham uma situação mais abastada, né? Todos estudaram
alguns estudaram o meu marido estudou na Industrial, mas um dos irmãos dele estudou no Catarinense e as meninas todas no Coração de Jesus, inclusive a minha sogra. Então eles tinham outro nível, né? E também foi outra batalha para eu enfrentar, né? Quando eu me casei, né? Porque são níveis sociais diferentes. Totalmente diferentes. Não, preconceito não. Não, porque eles eram pessoas muito boas, muito, de valores, né? Meu sogro, eles eram muito católicos. Meu marido morreu com 84 anos. Ele até morrer, ele ia à missa todos os sábados. Então era uma pessoa assim, né? Que tinha uma sequência de vida mais ou menos... tinha, como é que a gente diz? Bem, fugiu agora, não tem importância. Muito correto, né? E o que tu queres perguntar mais? Eu queria só, quando a gente ouviu ontem de uma esperária, que quando ela ficou noiva, ela foi demitida. Porque o pessoal da fábrica não gostava disso. Como foi a senhora? Eu fui despedida, né? Antes de ser noiva, não? Não. Talvez pelo meu pai trabalhar lá, eles gostarem muito do pai, eles não me demitiram, né? Toleraram. Ou talvez, tu vai ver que eles me demitiram quando eu noivei, porque eu noivei com 17 anos, e foi quando eu saí. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Então, quando a gente fala, quando a senhora de vez em quando lembra desse período, da fábrica, tem alguma lembrança? É uma época que a senhora carrega algum sentimento, assim? Eu vivenciei tanta coisa nesse longo de 75 anos, tanta coisa bacana, muito mais coisas melhores da vida do que ruim, sabe? Graças a Deus, né? Tive perdas, perdi um irmão, perdi um sobrinho, mas né, a gente acostuma e vai conduzindo a vida de acordo com como tu... Eu sempre fui muito sonhadora, então eu queria estudar, e rápido. Quando meu filho tinha 5 anos, eu não tinha empregada, não tinha carro, e eu comecei a estudar. Eu tinha o 4º ano primário. 3 anos depois eu estava na universidade, para ser em 17º lugar, na primeira turma da UFSC, e estava na universidade. Aí quando me convidaram assim, e outra coisa, o meu 4º ano primário fiz picadinho. Fiz uma parte lá no interior do estado, que eu vim para cá com 8 anos. Depois fiz ali hoje no João Paulo. E depois eu terminei aqui no Silveira de Souza. Assim, então não foi um 4º ano bem feito, entendeste? Mas como eu lia muito, e o meu marido era um homem muito... isso me ajudou muito também. Eu fui crescendo, sabe? E aí eu fiz o meu curso. Qual foi o curso? Serviço social. Né? Me formei, fui trabalhar, aí eu fiz toda a minha formação foi em psiquiatria no Instituto São José. Eu entrei lá em 76, eu acho, 76, 77, foi quando a minha filha nasceu. Não, foi depois da Maria. 77, eu acho que entrei lá e saí em 80, quando eu me formei. E aí fui trabalhar no Hospital Colônia Santana. Trabalhei 12 anos lá. Fui muito feliz, fiz grandes amizades, cresci muito, aprendi muito. Foi um grande aprendizado para mim, sabe? E também o fato de eu ter estudado na UFSC e na ocasião ter lá, nós tínhamos o básico, né? Porque o profissionalizante era aqui no centro, a medicina, tudo era assim, né? E então o básico a gente fazia lá. Então o básico eu tinha português, estatística, antropologia, sociologia, psicologia, direito público, direito privado, sabe? Era assim, e eu aproveitei muito. Eu me lembro que a minha cabeça mudou da noite para o dia quando eu estudei sociologia e antropologia. Eu adoro antropologia até hoje. Embora hoje a gente já tenha umas decepções, né? Porque começa a ver muita coisa, mas eu gosto. E com essa formação que a senhora teve posterior, né? De
ciências humanas, né? Uhum. Quando a senhora olha aquele período da fábrica, aquele cotidiano daquelas moças trabalhando, como é que a senhora lembra, a senhora faz alguma leitura crítica daquele período? Tu assististe o filme As Sufragistas? Fala disso, né? O que é que tu perguntaste mesmo? Assim, com essas leituras que a senhora teve, né, na vida, assim, com essa vivência toda, quando a senhora olha para aquele, volta no passado, assim, vê aquele período que a senhora viveu ali, aquelas moças muito jovens trabalhando, a senhora faz assim, algum tipo de leitura crítica, assim, daquele período que faltava alguma coisa? Eu acho que até falei para ti no telefone, eu sempre tive uma crítica, eu entrei com um discurso de esquerda na universidade por causa da minha história. Porque eu fui pobre e fui operária e filha de operário. Então eu já cheguei, até hoje eu tenho um pé... eu gosto muito dessa área, sabe? Eu gosto do que é certo, do que é pelo outro, do que é pela sociedade, tá? Não deixar as pessoas passar o que estão passando aí. E estou muito decepcionada ultimamente, porque a gente fica assim, até impactada, né? Porque realmente está um caos, né? Mas eu vejo como uma classe desprestigiada, né? Uma classe que não tem valor. Assim que eu vejo que era. A gente não se sentia assim, porque a gente não tinha esse entendimento. Entende? Meu pai era exploradíssimo. Ele entrava de manhã, saía à noite para ganhar mais um pouquinho e ganhava. E a gente morava tipo, quase que uma casa de madeira pequenininha, que nós éramos em 6, né? Lá pelas tantas já éramos em 6. Quando eu me casei, nós éramos em 7 filhos, não 6. Eram 7, 6, 7, 8. 8. Mas o meu irmão sempre morou fora, porque meu irmão foi morar na Avenida Tromposki. Ele foi aprender o ofício de sapateiro, tá? Se tornou um grande artesão. Ele é pai do Evandro Gaspar, conhece? Já? O Evandro Gaspar, conhece? Já ouvi falar, não, né? Já ouvi falar. O Evandro Gaspar é um dos nossos melhores arquitetos aqui. Mas ele puxou muitas coisas do pai dele, porque o pai era um excelente, era um artista, mas só que ele não teve oportunidade, né? E o que eu estava falando mais? A senhora sentia que aquelas pessoas eram exploradas na fábrica? Não, sem dúvida. No caso, meu pai, né? E a gente vivia, puxa, era duro, né? Quando eu me casei, meu pai chorava muito, mas ele adorou que eu saí de casa. Uma boca menos para comer, né? A senhora dizia que a percepção que as operárias tinham na época era de não serem exploradas. Não, a gente não sabia. Pelo menos eu com 15 anos, não tinha nem ideia disso. Eu não sabia que as pessoas eram exploradas. Eu fui saber depois que eu fui estudar. Porque, gente, eu já briguei muito, sabe? Já me incomodou muito, agora não entro mais nessa, porque está muito embolado tudo, né? Mas tem muita gente boa aí ainda. A senhora lembra quando as crianças... Bom, porque eu falo crianças, sim, menores de idade trabalhavam e era regulamentado isso. A senhora lembra quando isso foi proibido, ou quando as fábricas deixaram de contratar menores de idade? Eu não entendi. Se a senhora lembra quando que passou a não ter mais as moças, né, menores de idade trabalhando? Ah, não sei, porque aí eu saí, não quis mais saber. Aí eu não sei, não soube mais nada assim, não. Mas eu me lembro que tinha umas bem chiques, que eu achava que elas eram umas granfinas, assim. Aí eu respeitava, achava elas as mais bonitas, bem arrumadas, que não era o meu caso, né? E as moças chamavam muita atenção na cidade, né, quando saíam da fábrica, saía tudo junto, né? Dizem que saía tudo ali pela Philip Schmidt, chamava atenção. Pois é, isso eu não acompanhei, porque como eu convivi mais com meu pai, sabe? Eu acho que teve um período que eu saía, mas eu não me lembro assim de sair em turma. Eu acho que eu não me enturmei muito, sabe? E quando a senhora assim estava trabalhando, podia sair para ir ao banheiro? Ah, sim, essas coisas. Não, acho que para ir ao banheiro, essas coisas, sim. Eu nunca me senti presa lá. Que eu me lembre, não, assim, sabe?